Neste terceiro bloco, vamos continuar evoluindo, explorando um pouco mais as prisões em flagrante aqui na cidade de São Paulo. Houve então essa pesquisa do Instituto Soares e que trouxe vários números muito relevantes para todos nós. Uma pergunta, doutora Luciana, alguma pessoa desses 4.500 e tantos flagrantes examinados, pessoas ricas, quantas vocês viram? Quantas descobriram? É curioso, as pessoas mais ricas, né, foram, quando são presas em flagrantes, é pelo crime de porte ilegal de arma. Então a gente já vê que tem um perfil de crime que, né, numa abordagem policial, eventualmente foi encontrada uma arma de fogo, não tinha porte, etc. E são exatamente nos crimes do Estatuto de Desarmamento que se tem a liberação. Então a maior taxa, né, de liberação dos presos em flagrante é exatamente no crime de porte ilegal de arma de fogo, né, e em geral com pessoas com outro perfil social, né, inclusive com advogado constituído, etc. E a gente vai olhando, a gente olhou, né, esse termo não é cientificamente correto, mas a gente olhou a taxa, né, de sucesso, entre aspas, da defensoria e de advogados constituídos. A gente via que advogado constituído tem muito mais sucesso no pedido de liberdade do que a defensoria pública. E aí a gente falou, bom, será que é a qualidade, né? Não é a defensoria, é um órgão com concurso, pessoas super boas, a gente conhece os defensores, etc. Mas aí quando a gente cruza com o perfil de crime, a gente vê que tem uma diferença. Então tem uma tendência maior do juiz soltar, né, a pessoa mais rica que tem um porte legal de arma com advogado constituído do que um outro perfil de crime, né? Então isso é bastante curioso. Vai olhando, fala muito do nosso sistema, professor. No fundo, essa pesquisa traz aqui uma reflexão crítica. A gente ficou muito preocupado que pudesse ter uma leitura, né, e que a gente escutou muitas pessoas fazendo essa leitura de que, claro que prende o jovem pobre, negro, etc. Porque esse é o que comete o crime, então é esse que vai ser preso, né? Mas acho que como uma postura mais inquieta, né, de alguém que não aceita, acho que esse olhar mais simplista, quer dizer, é claro que a gente sabe que jovens pobres cometem crime, mas não me parece que são só esses que cometem crime, dependendo do crime que a gente quer olhar, né? Então, se a gente for investigar, for atrás de fazer, né, um outro tipo de abordagem policial e um outro tipo de investigação policial, talvez a gente descubra outros perfis, né? Mas diz qual é o perfil que o nosso sistema está atuando, né? Então, acho que isso é importante trazer, porque a hora que a gente cruza esse dado, tem um pouco uma pista de que não dá para fazer essa fala tão simplista de que está prendendo essas pessoas porque são essas que cometem crime. Tem uma outra que comete, mas que em geral é solta, né? Tem muita gente que comete crime da classe de cima, mas que não aparece. Sequer aparece. São aí as ilegalidades paralelas de Foucault, que exatamente o sistema penal ele funciona bem na medida em que ele capta alguns, mas deixa os outros ali, né? Será que isso agora, na sua opinião, Luciana, muda com a condenação de várias pessoas, de gente graúda, gente de cima, do mensalão agora, o Supremo vai condenar esse pessoal? O que o povo está achando disso, na sua opinião? Olha, eu acho que é uma referência importante nesse sistema, né? Me parece que a gente tem alguma luz, mais uma, né, nesse processo, mais uma esperança de mostrar que esse é um caso emblemático e que, quem sabe, sirva de exemplo para, né, do Supremo para todas as outras instâncias. O que eu acho é que ele não pode ser o único, porque senão daqui a um tempo a gente esqueceu e o sistema volta a operar, né, no seu lugar conhecido. Então, acho que se a gente começar a ter isso como prática, né, e essa preocupação em buscar o grande criminoso, né, olhar para os crimes de colarinho branco, etc., vai sempre...
Eu não gosto de uma fala de parece que os ricos têm que ser presos e os pobres não. Para mim tem aquela discussão de entender o crime, entender qual é o melhor jeito de trabalhar prevenção e repressão. E pode ser que seja prisão, pode ser que seja outra, pode ser que seja devolvendo dinheiro para os cofres. A gente tem que começar a explorar maneiras diferentes de responsabilizar, né? Eu também não gosto dessa coisa de parecer que a gente quer que o rico fique preso, uma coisa que... Enfim, talvez tenha outra maneira de responsabilizar, mas o que precisa é ter responsabilização, né? A gente precisa fazer uma discussão de função da pena e quais são as diferentes penas que a gente pode ter e para mim, essa discussão tem a ver com eficiência. Qual é a mais eficiente? Qual é que faz a pessoa, ao receber aquilo, sair melhor, né? Melhorar a sua atuação social, né, para que a gente possa viver melhor em sociedade. Para mim, essa é a discussão que a gente tem que fazer, que me parece que às vezes a gente deixa de fazer no debate, né? Qual a função da pena, qual a melhor pena, qual a mais eficiente para os mais diferentes tipos de crime. E eu acho que o processo aí do mensalão pode ser mais uma atuação, né, nesse sentido. Mudar um pouco o paradigma, né? Que nós temos o hábito no Brasil de trabalhar um único paradigma de punição, prisão, mas, por exemplo, os bens desviados do poder público, até agora não há notícia de um real que tenha devolvido para o poder público. Pois é. E eu vi um caso, professor, até em Belo Horizonte, de um caso que eu acho muito interessante, que nos ajuda talvez a pensar em alternativas, né? Nesse sentido que pessoas que foram presas dirigindo embriagadas e que não chegaram, acho que, a cometer nenhuma lesão a outro, etc., passaram a ter que atuar, a pena estabelecida foi ter que atuar colaborativamente com o SAMU, né? E aí, depois a gente escuta o depoimento dessas pessoas, me parece que isso causa um impacto muito maior na vida de alguém que consegue refletir sobre a consequência que poderia ter, né, ao dirigir embriagado, atropelar alguém, a hora que se acompanha, né, o SAMU, o sistema de saúde, tudo que opera por conta desse tipo de atitude irresponsável. Eu acho que isso é muito mais eficiente, talvez muito mais impactante na vida da pessoa do que se mandasse para a prisão, sei lá eu por quanto tempo. Talvez na prisão ela caísse na escola do crime, né? Então, acho que tem coisas que a gente precisa começar a ser mais criativo, a pensar melhor, fazer a discussão da função da pena. É melhor assim? Não é? Quer dizer, sei que tem várias, né, pessoas que são contrárias e não, mas acho que a gente precisa fazer essa discussão. Essa é a discussão importante de ser feita e não, né, a discussão de 3 anos, 4 anos. E aí, para quê? A gente acredita que isso vai servir para quê, né? Isolar a pessoa lá, ela vai sair em um determinado momento, vai sair melhor ou vai sair pior da prisão? Essa é a pergunta, né? Com certeza pior, né? Do ponto de vista preventivo, quais medidas e políticas preventivas você tem constatado via Instituto Sou da Paz aqui no estado de São Paulo? O que você tem notado? Acho que como política pública ainda muito fraco, né, professor? Acho que essa é a grande discussão hoje de quem está trabalhando com isso. A gente precisa avançar muito nas nossas políticas de prevenção. Acho que nas políticas de prevenção a gente corre daquele mal que eu falava no começo, né? Então vem aquela prevenção, então você tem que colocar escola, quadra de futebol, cultura, como se isso fosse resolver o problema, né? Aí eu volto para a minha história do bons diagnósticos, entender a história das pessoas que se envolvem com crime e com crimes distintos. Exemplo concreto, pichadores. Eu lembro que esse foi eu tive a oportunidade de trabalhar uma época no poder público, e aí eu tinha uma missão de precisar acabar com a pichação na cidade de São Paulo. E aí eu escutava os dois lados. Ou era alguém que falava assim, precisa transformar isso num crime mais duro, etc. E eu escutava a turma mais bem intencionada, mas falava assim, não, precisa fazer grafite, porque todo pichador é um grafiteiro, ele precisa ter a oportunidade de trabalhar com arte. Aí eu, como eu não acredito nesses discursos, né, maniqueístas, falei, deixa eu entender. Fui ver quem estudava pichadores, chamei pichadores para conversar. Enfim, qual é a história, por que vocês se envolvem com isso, qual é a situação? Um monte de gente, e aí comecei a entender, professor, que o pichador, o elemento principal ali da pichação era a adrenalina. Então, por exemplo, colocar mais polícia, que era o pessoal mais mão dura, né, que defendia, precisa aumentar a pena e precisa pôr polícia, etc., né, era uma coisa muito mais estimulante a pichação, porque correr da polícia, conseguir, né, dar nó na polícia, era colocar lenha na fogueira, né?
Por outro lado, não tinha nada a ver com transformar num grafiteiro, porque a questão da pichação era isso, era subir no prédio, era... Então eu falei, uma política muito mais alternativa e de prevenção para estes jovens específicos é, por exemplo, o esporte de aventura. Então, tinha uma coisa, quem são esses jovens? Como é que você atrai esse jovem para uma outra prática que tem a ver com a motivação que o coloca? E os pichadores é um exemplo. Só que se a gente for olhar roubo, provavelmente vão ser outras questões, né? E talvez muito mais complexas, né? E se a gente for olhar homicídio, é outra. Então, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa avançar, e para a gente avançar, a gente precisa de diagnósticos e diagnósticos específicos para crimes distintos, para contravenções distintas, né? Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa avançar muito. Eu escrevi um artigo e foi publicado a semana passada, amplamente, sobre lulismo, Sim. diminuição da pobreza e aumento do crime. Porque há um senso comum de que se nós diminuirmos a pobreza, automaticamente diminuiria o crime. Mas não foi isso que aconteceu, ou não aconteceu nos 10 anos de lulismo, computando 2 da Dilma. Então eu trouxe números, mostrei com números e tudo e tal. Como que você opinaria sobre isso? Estamos completamente afinados, professor. Eu acho que é ruim para os dois lados, né? Assim, quando a gente olha países muito pobres, não necessariamente têm altos índices de criminalidade, né? Às vezes pode olhar países da África super pobres e que não são os países que têm recorde de índices de criminalidade. E tampouco, sem perceber, às vezes as pessoas bem intencionadas que falam, né, esse discurso da igualdade social, não percebem que estão, na verdade, colocando um estereótipo de que todo pobre é ladrão, né? E quando, na verdade, se a gente observar, para a realidade, não precisa nem de muitos dados, né? A maioria das pessoas pobres enfrenta transporte público de baixa qualidade, horas, né, para conseguir chegar num trabalho, etc. E trabalham. A grande maioria das pessoas que são pobres são trabalhadoras, né? São pessoas que se esforçam em condições que não sei nem o quanto a gente, que teve uma série de oportunidades, se submeteria, né? Então, acho que essa relação não é real. O que eu acredito mais são em situações de extrema desigualdade, né? Isso, assim, São Paulo, né? Você olha, é uma cidade rica, né? Muito rica, mas quando você tem essa enorme desigualdade, onde você pode, né, ter essa sensação de, bom, mas é muito injusto, né? E aí você vai ter um determinado grupo que olha para, né, as questões de consumo, quer dizer, de uma maneira muito difícil. Não sei, acho que são pistas aqui que a gente tem, mas essa relação simplista, né, de pobreza e violência, me parece que é algo que os dados, né, como o professor já colocou, não demonstram, né? E uma observação, acho que simples mesmo, do nosso cotidiano, já nos faria questionar, né, essa relação de o pobre é um potencial, né, criminoso. Até porque o que a gente falava, tem muito rico criminoso também, com outro perfil de crime, provavelmente, mas também comete. Né? Sim. As pistas que eu consegui vislumbrar foram duas. A condição econômica do brasileiro melhorou, é verdade. E o crime organizado, ele vive de lucro. Claro. Logo, quando melhora a condição econômica, é bem aí que o crime organizado vai para cima para poder vender alguma coisa ilícita para quem tem dinheiro, né? Claro. E para ganhar dinheiro, o crime organizado faz de tudo, inclusive violência. Se for preciso matar, e muita gente morre por causa das drogas. Briga ali, conflitos entre eles e tudo e tal, né? Essa é uma possibilidade, é uma pista. E depois, muita gente saiu da miséria no Brasil, mas ainda existe uma camada ainda imensa, medonha, de gente que não tem a mínima condição de fazer nada. E não vão ser esses miseráveis também que vão vir nos assaltar, né? Porque é uma exclusão até de conseguir, eventualmente, ter acesso a uma arma de fogo para cometer um crime, né? Acho que é disso que a gente está falando. Então, eu insisto que é a história dos diagnósticos, né, professor? É um pouco isso, começar a olhar essas pistas, essa inquietação, não aceitar, né, a solução simplista, não aceitar, acho que o salvador da pátria, né? Se mudar o Código Penal, tudo estará resolvido. Acho que a gente tem que olhar com desconfiança para essas falas de milagre, né? Acho que a gente tem que ter bons diagnósticos e pensar prevenção e repressão, como na saúde, né? Você vai lá, conhece bem a dengue, como é que se dá, quais são as causas, etc. Você vai ter que
né, ter as ações de prevenção, de não deixar a água parada, o pneu parado, o vaporzinho que passa para matar o mosquito, etc. Mas você vai ter que ter bons médicos, porque vai ter gente que vai pegar dengue, você precisa ter um bom remédio, você precisa eventualmente do hospital para a pessoa sair melhor do que entrou. E para mim é um pouco assim também na segurança, né? Precisa entender bem o crime, pensar as ações de prevenção específicas para estes crimes, né? E pensar, bom, e as pessoas que cometeram crime, qual é o melhor jeito de funcionar o sistema? Porque haverá, né? Haverão. E aí, como a gente quer que a polícia funcione, os juízes, Ministério Público, os presídios, as outras alternativas, quer dizer, acho que a gente precisa ainda avançar bastante. E você acha que a polícia militar, polícia civil também, o próprio governo estaria aberto para diálogos nesse sentido? Ou hoje este recrudescimento e este retrocesso é inviável, um caminho sem volta? Não, não acredito. Acho que a gente já teve situações muito mais difíceis do que a gente vive hoje e conseguiu avançar. Então, me parece que é um ponto fora da curva, né? Acho que a gente estava numa curva, num círculo virtuoso e que hoje está num momento difícil, mas é o ponto fora da curva. Eu acredito que em breve a gente consegue voltar, né, para um campo aí da razão, da percepção, né, da história e do avanço e continuar nesse círculo mais virtuoso, professor. Isto é o que a gente espera, né? Porque não tem sentido continuar com uma política de violência, né? Não. Veja que ontem à noite foi morto o 81º policial só este ano e só em São Paulo, ou seja, 81 policiais foram assassinados em São Paulo este ano, só este ano. Ao mesmo tempo, para cada policial assassinado, inúmeros jovens em seguida também são assassinados. Mas essa é uma política que não conduz a nada. Violência só gera violência. E fica todo mundo com medo. Os policiais ficam com medo de sair na rua e serem alvos, né, de vingança. A população que vive nas periferias, nas classes mais excluídas, tem medo de sair na rua e serem mortas, né? Então, a gente só vive um ciclo que é ruim para todo mundo, para a polícia e para a sociedade, né? Este é o atual quadro que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Exatamente. Né? Pois, doutora Luciana Guimarães, enorme prazer em tê-la aqui. Este nosso canal de comunicação está à sua disposição para quantas vezes queira. Esse assunto é exatamente o que a gente quer debater, discutir e levar informações para todo mundo começar a entender um pouco toda essa história de crime, prevenção, violência, segurança, insegurança e etc. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi uma honra enorme tê-la aqui. Obrigada, professor. Eu que agradeço mesmo. E assim que a gente tiver o relatório da próxima pesquisa, faço questão da gente conversar sobre ele. Não há dúvida nenhuma. Já tem previsão de saída? A gente acha que agora, no fim do ano, tem uma primeira versão. Dezembro, a gente, de repente, no começo do ano, tem a oportunidade de conversar. Então já fica agendado para começo do ano nós trabalharmos em cima deste outro relatório que vai mostrar outro diagnóstico sobre as prisões em flagrante aqui na cidade de São Paulo. Tá certo. É isso? Isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Ok.